Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gases. Então, aqui eu tenho uma figura com 4 balões e cada um deles está preenchido com um tipo de gás. O primeiro tem um gás nobre, que é o gás hélio, então a gente pode ver uma única partícula, ou desculpa, um único átomo, né, que não se liga com ninguém, por isso ele é um gás nobre. No segundo balãozinho, nós vemos o gás oxigênio, então 2 moléculas de oxigênio fazendo ligação covalente entre elas. Aqui nós temos uma molécula de água vaporizada, tá, como gás. Então, o vermelhinho representa o oxigênio e o amarelinho 2 moléculas de hidrogênio. E no último exemplo, eu tenho aqui um balãozinho que está preenchido com NH3, onde o nitrogênio, representado pela bolinha verde, e o hidrogênio, 3 amarelinhas. E cada vez que a gente vai estudar os gases, é importante a gente observar que ele apresenta 3 variáveis de estado, ou seja, tem 3 condições fundamentais nele, e que é o seguinte: se você mexer em uma, você acaba mexendo nas outras, ou em mais uma, ou pelo menos nas outras 2, simultaneamente. Então elas estão muito ligadas entre elas. São 3 coisas que elas se complementam, se conectam e, como eu disse, mexeu em uma, as outras acabam sofrendo algum tipo de consequência. Quais são as 3 variáveis de estado, então, de um gás que a gente precisa saber? A primeira delas é pressão, a segunda é volume e o terceiro é temperatura. Pressão, a gente vai medir em atm, que é a atmosfera. Podemos medir também na unidade oficial da física, que é Newton por metro quadrado. Então, a gente pode usar essas 2 unidades para fazer a análise da formulinha. O volume, a gente oficialmente vai medir ele em litros, embora ele possa aparecer também em metros cúbicos, como oficial, mas para os cálculos, a gente, ainda mais que é gás, a gente vai utilizar sempre o litro como referência. E temperatura, a gente já viu que a oficial é a escala Kelvin, só que a gente veio usando graus Celsius esse tempo todo, e a partir de agora a gente vai ter que voltar a usar o que é oficial. Então, toda vez que eu vou falar de temperatura para fazer análise de gases, eu vou ter que me adaptar à escala Kelvin. E para me adaptar à escala Kelvin, já que a maioria dos valores vão vir em graus Celsius, lembra que basta somar o valor de 273, que é o nosso referência do zero absoluto. Então, pega a sua temperatura em graus Celsius, soma com 273 e você vai ter o equivalente já convertido para a temperatura Kelvin, que é a unidade oficial que a gente deve utilizar. Então, nessas 3 variáveis, lembrando, mexeu em uma, de repente as outras 2 começam a sofrer interferência. Eu aumentei a pressão do balãozinho com gás. De repente você aumentou o volume dele ou reduziu o volume dele, e também você pode ter alterações se ficou mais quente, ficou mais frio, só porque você mexeu na pressão. E a mesma coisa funciona com as outras também. Então, mexi no volume, de repente a pressão aumentou, a pressão diminuiu também, entendeu? Um está interligado com o outro. E essas são as nossas 3 variáveis de estados que vamos analisar daqui para frente. Para isso, nós temos a formulinha, que eu tenho que comparar sempre o que eu tinha antes, tá? Com cada uma dessas variáveis. Então, essa bexiguinha, ela tinha uma pressão inicial, tinha um volume inicial e tinha uma temperatura inicial. Aí, eu peguei e fiz alguma coisa ali, uma intervenção. Aí, no final, depois, né, do processo de intervenção que eu fiz, ela vai ter uma outra temperatura, um outro volume e, desculpa, vai ter temperatura, uma outra pressão, um outro volume e uma outra temperatura. Então eu sempre comparo o antes e o depois. Essa formulinha a gente conhece como sendo a fórmula do pivete, que você vai lembrar PVT, tá? Então pivete inicial, pivete final. E aí, através da fórmula do pivete, a gente consegue analisar quais foram as reais mudanças que ocorreu, então, nos gases que a gente está fazendo as análises. Esse próximo slide aqui,
as nossas transformações gasosas. Sempre tendo em vista a formulinha do pivete inicial e final, eu posso ter 3 tipos de transformações que podem ocorrer ainda assim. Porque pode ser que nem todo mundo mexa ao mesmo tempo. Pode acontecer que mexa, pode acontecer que no final a pressão não é igual a inicial, o volume também não, e nem a temperatura. Mas vai ter alguns casos em que 2 deles só vão se alterar e um terceiro vai se manter estável, vai começar e terminar do mesmo jeito. E quando isso acontece, a gente vai dividir ele em grupos, né? Em alguns grupos para a gente conseguir analisar melhor essa estrutura, porque fica mais fácil saber, ó, esse aqui é o grupo que não mudou o volume, esse aqui é o grupo que não mudou a temperatura. E ele, claro, vai ter algumas características especiais por não ter alterado do início para o fim alguma dessas variáveis de estado, o que também deixa muito mais fácil o processo, já que uma dessas variáveis não vai ser variável, ela ficou fixa, começou de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. Então fica muito mais fácil para analisar e fazer as contas. E aí vamos fazer as divisões então desses 3 grupos que podem acontecer. O primeiro deles a gente vai chamar de isométrica ou isocórica. A transformação gasosa isométrica ou isocórica é quando eu interfiro nesse gás e eu não mexo no volume dele. Então começou com aquele volume e vai terminar com aquele volume. Então o volume inicial e o volume final se mantêm intactos. Porém, a pressão e a temperatura começou de um jeito e terminou de outro completamente diferente. E aí, na formulinha do pivete, como o volume inicial e final para as transformações isocóricas, né, não houve alteração, então a gente pode descartar, simplesmente joga fora. Apaga daqui o volume inicial, apaga daqui o volume final, ficou só P1, T1, que é o que eu coloquei aqui, P2, T2. Então, a análise agora vai ser como era no início, a pressão e a temperatura, e como vai ser no final, a pressão e a temperatura. Já que o volume não mudou, então simplesmente descarta ele da conta para facilitar o processo, porque o que tem no início tem no final e é igual, simplesmente tira, que não está fazendo diferença nenhuma. Então eu só posso fazer isso para as transformações isocóricas, onde não há alteração de volumes. Então qual que é a regra dela? Volume constante, né? A pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Por quê? Uma vai depender da outra. Então, se eu mexer na pressão, a temperatura vai ter que responder proporcionalmente, porque só tem as duas para se equilibrar, já que o volume vai se manter intacto nesse tipo de processo. Então, adicionou 1 na pressão, vai sofrer também uma interferência de 1 na temperatura. Vai ser bem, tipo, proporcionalzinho, né? O que se fizer na pressão, a temperatura responde, ou vice-versa. Mexeu na temperatura, a pressão vai responder igualmente com o que você está fazendo, porque um só depende do outro, não tem mais com quem contar. Segundo processo que pode existir para as transformações gasosas, a chamada isobárica. Na isobárica, eu não tenho mudanças na pressão, então a pressão inicial vai ser igual à pressão final, e aí não muda a pressão do gás, então simplesmente a gente descarta ele da fórmula. Então volta aqui para a formulinha do pivete, joga fora a pressão inicial, joga fora a pressão final, ficou só para analisar volume e temperatura inicial, aqui V1, T1, é igual a volume por temperatura final V2, T2. Então nesse caso agora, pressão intacta, por isso chama isobárica, né? Iso de igual bárica vem de pressão, e aí você compara só as mudanças entre o volume e a temperatura. Regrinha para ela, então, como eu coloco aqui. Sob pressão constante, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Então, se eu mexer no volume, a temperatura vai sofrer alterações. Se eu mexer na temperatura, o volume também sofre alterações. É o típico caso, vamos supor, eu pego um corpo, começo a aquecer ele, estou aumentando a temperatura. Quando eu aumento a temperatura do corpo, a gente já viu que ele dilata, ele aumenta de volume. Então, é o que a formulinha está dizendo, você aumentou a temperatura dele, você vai ter como resposta o aumento também do seu volume, já que a pressão tem que se manter constante, então um impacta no outro. Alterei um, o outro sofre alteração por tabela.
E o último processo que existe é a transformação isotérmica, então iso de igual, térmica de temperatura, então quem não muda agora é a temperatura. Começou com a temperatura X e vai terminar com a temperatura X, não vai esfriar, não vai esquentar, simplesmente vai se manter igual. E aí, se é igual, você descarta as temperaturas da formulinha do pivete e fica só a parte de cima. Então, PV1 inicial é igual a PV2, que é o nosso final. E, regrinha, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Quando a temperatura é mantida constante. Então, agora é inversamente proporcional. Significa que se eu aumentar a pressão, o volume tende a diminuir, ou vice-versa. Se eu diminuir o volume, a pressão tende a aumentar. É mais fácil de pensar nesse exemplo, né? Pega um corpo aqui, ó, você começa a comprimir ele, eu estou diminuindo o volume. Logo, a pressão que existe dentro dessa bexiguinha, né, que está cheia de gás, vai começar a ser maior, porque eu estou agrupando mais elas. Então, agora eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Aumenta um, o outro diminui. Então, eles respondem ao contrário. E essa é a transformação isotérmica. Então, são esses três tipos que a gente vai trabalhar agora nos exercícios. Então, claro, eles não são simultâneos, o exercício vai agrupar apenas um deles. Então, agora nós vamos ver o isocórica, e aí usa a regrinha desse processo. Agora, o exemplo 2 vai falar do isobárica. Vamos aplicar as regrinhas do isobárica. Então, cada problema, cada situação, a gente vai se enquadrar dentro de uma dessas categorias e aí aplicar as regrinhas que a gente acabou de ver, né? Usando o pivete, fazendo a adaptação para aquele que não existe, você joga fora na fórmula. E lembrando que esses dois primeiros são diretamente proporcionais às grandezas que sobraram. E o último vai ser inversamente proporcional às grandezas que sobraram aqui, que foi pressão e volume. Então essa é a aula de hoje. Aí eu vou fazer os exemplos que estão a seguir. E é isso. Até mais aí.